O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guiais cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós limpais o corpo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 6 de agosto, Marlos Sampaio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos apercebemos, queridos irmãos, diante dessa semana, diante dessa palavra que é bem contundente. O Senhor se coloca para nós de forma a que não esqueçamos, mais uma vez volta para nós que estamos seguindo ao Senhor, a realidade do essencial, quando Ele diz: vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Repare que o Senhor Ele está falando para todos aqueles que se colocam de forma muito religiosa, seguindo as práticas. E repare bem, porque seguindo as práticas, eles se revelavam muitos seguidores da palavra, seguidores da lei. Mas é quando a gente vai percebendo que a lei, pela lei, ela mata. A lei pela lei, ela não leva a vida. É justamente sobre a questão de coadunar o Evangelho com a vida, não de formas separadas. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, vai trazer justamente também essa realidade da autoridade. O Senhor Ele está falando com muita autoridade, mas a sua autoridade, de fato, ela vem da prática da sua vida. Será assim sempre com todos os pregadores do Evangelho. Todos os homens e mulheres que pregarem o Evangelho. Eis aí o esforço para passar pela porta estreita. Lembra-se de domingo? O Senhor que nos chamava a atenção para esse esforço de passar pela porta estreita. Ou seja, o esforço de fazer cumprir na vida primeiro a palavra. Aqueles que pregam o Evangelho deverão traçar em si o mesmo caminho do Mestre. Somos convidados a primeiro viver, traduzir na vida. Cá para nós, você que tem tentado fazer isso na sua própria história de vida, coadunar a sua vida com a vontade de Deus em sua palavra, você sabe, cá para nós, o quanto é difícil, o quanto chega muitas vezes até ser desafiador. Mas nós não podemos, confiando na misericórdia de Deus, confiando na misericórdia divina, nós não podemos desistir. Nós não podemos, queridos irmãos, deixar arrefecer essa realidade. Olha o que diz o apóstolo, a carta aos Tessalonicenses. Embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade de apóstolos de Cristo, foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta os seus filhos. Tanto bem vos queríamos, que deixávamos dar-vos não somente o Evangelho, mas até a própria vida.
muitas vezes é justamente isso. Pregar o Evangelho é ter a coragem de muitas vezes dar a própria vida para que o Senhor seja no outro reconhecido e amado, para que o Senhor seja no outro sinal e canal de salvação. Quantas mortificações fez aquela que a igreja traz à memória, Santa Mônica, pelo seu filho, pela conversão. Você que tem orado de forma insistentemente, entenda, o Senhor muitas vezes, quando a gente está intercedendo numa causa, numa situação, muitas das vezes o Senhor quer primeiro trabalhar em nós as virtudes teologais. Muitas vezes o Senhor vai querer trabalhar primeiro em nossa vida. E foi assim que Ele fez com Mônica, lá em Hipona. 30 e tantos anos aquela mulher orando a Deus pelo seu filho e não desistiu. Não desistiu do seu filho, não disse, deixa para lá, eu já desisti porque eu já entreguei a Deus, eu já desisti. Não, quantas vigílias de madrugada, quantas noites de sono, quantos rosários, não era terço, era rosários, quantos jejum na sexta-feira aquela mulher não fez pela conversão dos seus. Trazer isso para essa reflexão do Evangelho é perceber que muitas vezes não vai ser bastante e suficiente somente a pregação da palavra. E quem prega o Evangelho sabe que não será somente suficiente o bastante pregar o Evangelho no púlpito, mas levar as ovelhas em oração nas madrugadas, levar as ovelhas em oração à presença de Deus, orar ao Senhor entregando mesmo a vida. Você que é pai, você que é mãe, o Evangelho fala para nós também sobre isso. Muitas vezes vamos precisar fazer vigílias de oração, porque não será suficiente somente a missa no domingo e a novena na terça, mas algumas vezes vai ser preciso para trabalhar primeiro também em nós esse grau de intimidade com o Senhor. E muitas vezes, para quem está intercedendo por uma causa, tem que ter o desconfiômetro e o termômetro para ver se não está também azucrinando demais o coração do outro, porque não vão ser as nossas palavras que vão entrar no coração do outro. Por isso que na novena vamos ter essa postura ali naquele momento de estarmos de joelho pedindo ao Senhor, porque nós muitas vezes não sabemos como convidar as pessoas para ter uma experiência com Ele. Porque muitas vezes nós não sabemos e as palavras nossas são fragmentadas, as nossas palavras são limitadas. E muitas vezes nós dizemos, mas eu chamo tanto, eu falo tanto, eu digo tanto, mas eu não sei o que fazer mais. É ou não é? Quem já passou por essa experiência, levanta a mão. Olha para aí, igreja, família. Muitas vezes nós vamos precisar também silenciar, mas não é um silenciar estéril, não é um silenciar simplesmente ausência de palavras, porque a ausência de palavras não é silêncio, porque muitas vezes cá para nós estamos calados, mas nós não estamos em silêncio, porque dentro de nós fica aquele vulcão, pensando e dizendo tanta coisa por dentro, que era melhor que ele abrisse a boca e dissesse logo. Às vezes não acontece com a gente isso, aí fica calado pensando, eu ia dizer isso, mas eu não vou dizer não, mas já disse no pensamento, já falou. Existem silêncios que não, o silêncio que nós estamos falando é um silêncio fecundo. A fecundidade do silêncio está no calado da minha adoração a Deus por aquela pessoa, aquela oferta. A oferta das minhas horas, dos meus tempos a Deus. Eu digo isso porque uma coisa muito grande aconteceu comigo na minha adolescência, em 1994,
1995, eu orava muito a Deus porque era uma briga muito grande, já sempre foi uma luta muito grande, ser de Deus e querer estar na comunidade, porque meu pai não entendia. E passou um tempo que eu consagrei alguns dias da minha vida orando, uma oração de libertação que eu carrego comigo nas minhas orações pessoais muito fortes. Eu estou elencando algumas orações para depois disponibilizar para você, para que também seja para o seu crescimento espiritual. Eu não vou só disponibilizar na internet, mas estou preparando, selecionando algumas orações que eu costumo com frequência estar fazendo. E era uma oração de poder de libertação muito grande. E eu fazia isso geralmente nas sextas-feiras, carregando um jejum, nessa intenção. Em 15 dias seguidos, quando meu pai falava, eu ficava calado. E no meu silêncio, era o tempo todo ele falando e eu orando por ele, ao Divino Espírito Santo. Era um silêncio fecundo, porque ele pensava que eu estava calado, mas eu estava em silêncio orando por ele. E foi interessante porque dali eu pude colher muitas coisas, até mesmo a graça dele entender o que é uma vocação. Porque meu pai nunca entendeu. Só no último ano, quando ele viu que realmente existia uma decisão pessoal, aí foi que ele entendeu. Eu acho que acontece com muitos pais, até não ver a clareza daquilo que o filho quer. Até o pai ou até a mãe não vê a convicção e a clareza pessoal do filho. Eu acho que todo pai e toda mãe, eu acho que é assim. Fica em dúvida em relação ao seu filho, enquanto questão se ele está certo. E sobretudo acontece muito isso quando há a decisão pela vida profissional do filho. Até o pai ou a mãe não entender que o filho está decidido a seguir aquela vocação, eu acho que o pai e a mãe também ficam no pé do filho, até o filho demonstrar uma clara determinação. Mas vejamos aqui, queridos, para irmos concluindo, o Senhor ele está falando muito claro para nós hoje, para a gente terminar essa reflexão, é que precisamos ver aquilo que realmente conta no segmento. Não é vestir 4, 5 camisas, não é estar simplesmente com a bandeira, não é estar simplesmente fazendo simplesmente tantas práticas exteriores, mas é ver essas 3 realidades: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Se não existir essa tríade em nós, que deve estar fomentada pela coragem, renúncia e disposição, queridos, não estaremos fazendo esforço nenhum para entrar pela porta. Viram a voz que ressoará: não vos conheço, vós que praticais a injustiça. E o Senhor nos fala com todas as letras e palavras. É preciso não esquecer o essencial: justiça, a misericórdia e a fidelidade. Que o Senhor nos dê a graça de cumprirmos essa tríade em nós. Só será possível se estivermos disponíveis nos braços do Espírito Santo, como esteve Maria.